Jesus possa continuar nos iluminando, nos abençoando, para que possamos estar firmes nesse objetivo fundamental na nossa existência, que é de chegarmos à evolução espiritual. Todos nós está encarnados com essa finalidade de evoluir, de melhorar os nossos sentimentos, para que possamos, ao retornar ao mundo espiritual, possamos estar mais ativos, ganhando mais condições de estarmos melhores do que estamos nesta existência. Porque nós sabemos que a nossa existência, a finalidade da nossa vida, é para a nossa evolução espiritual. Porque muitas vezes perguntamos qual a finalidade da nossa existência, qual a finalidade da nossa vida. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele questiona os espíritos na pergunta 132, onde ele pergunta qual o objetivo da encarnação, qual o objetivo de estarmos aqui. Ele vai responder que Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. Então todos nós estamos aqui nessa existência, nessa fase material, com essa finalidade de nos melhorar, de nos aperfeiçoar. Eis o grande trabalho que Jesus veio nos demonstrar há mais de 2000 anos. Porque Jesus vem e diz: olha, não vim destruir a lei, não vim destruir tudo aquilo que já tinha, os profetas trouxeram, mas vim dar cumprimento, vim trazer algo a mais. Jesus então traça para nós todos um roteiro de luz, para que pudéssemos seguir. Tudo que Jesus disse, tudo que Jesus falou, foi um roteiro para que pudéssemos seguir e alcançar essa evolução espiritual. Vejamos que Jesus nos falou sobre a fé. Iniciou-nos falando sobre a fé, que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a essa montanha, transporta, e a montanha transportará. As montanhas que Jesus nos fala é as dificuldades, é os percalços que a vida às vezes nos arrebata. Que aquele que tem uma pequenina fé, ele segue adiante, ele não fica estacionado, ele consegue progredir. Aquele que tem uma fé do tamanho de uma grã de mostarda. Porque todo aquele que perde a fé em si, perde a fé na vida, perde a fé em Deus, nós sabemos o resultado. Muitas vezes leva-se à loucura, ao suicídio, a todos os desequilíbrios que a vida nos proporciona. Então, fé é muito importante para todos nós. Por isso que Jesus vem nos ressaltar. Porque o que é fé? Fé é a certeza absoluta na providência divina, absoluta em Deus. Se tiver o que estivermos passando, temos que manter a nossa fé, porque tudo é para o nosso bem. Até as dificuldades que muitas vezes atravessamos, dores físicas, doenças, dificuldades de todas as espécies que a vida nos proporciona, são etapas de aprendizagem, são motivos de resignação, para que possamos analisar e aprender até com todas essas dificuldades, com todas as dores. Por isso que Jesus vem frisar a importância desse sentimento, de desenvolvermos esse sentimento dentro de nós. Porque muitas das vezes o que ocorre, ao passo de qualquer
coisa que nos acontece, às vezes questionamos. Não mantemos essa fé absoluta em Deus. Porque a fé, ela não vai resolver os problemas. Porque aquilo que tivermos que passar, vamos ter que passar pelos desígnios de Deus. A fé não vai resolver. Mas o que a fé proporciona? Nos dá força, nos dá coragem, né, para que possamos atravessar toda a situação com dignidade, com a cabeça erguida. Porque aquele que ergue a fronte para cima já está bem adiantado na solução dos problemas. Porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dizer que a calma na luta já é um sinal de vitória. Ou seja, a fé na luta já é um sinal de vitória. É meio caminho andado para a solução dos nossos problemas. Então não percamos a fé. Buscamos essa fé absoluta que Jesus nos falou. Coisa que nos aquece o coração. Porque ele vai dizer, a fé transporta montanhas. A fé passa pelas dificuldades, porque as montanhas são maneiras figuradas que Jesus quer dizer. As montanhas significam os problemas, as dificuldades. Então, aquele que tem pequenina fé, transporta isso com naturalidade. Então, pensamos na fé, em qualquer situação que tivermos que passar. Porque nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. É a característica do planeta que os Espíritos nos falam. Mundo de provas e expiações. Aonde o orgulho, o egoísmo ainda é muito alto. E é natural que as dificuldades ainda planteiem esse planeta, esse mundo. Esse estágio que nós estamos ainda é planteado por muita dificuldade. Mas à medida que vamos melhorando, à medida que a caridade, que o amor, que o sentimento de compaixão, que a não violência, à medida que vamos respeitando aquilo que Jesus nos pede com uma simplicidade tão grande, que é fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse, a tendência é ir melhorando. E olha que já melhorou bastante o nosso planeta. O mundo era bem mais difícil. Hoje, muitas coisas melhoraram. Hoje, qualquer coisa que aconteça, nós ficamos tocados. Qualquer adversidade que acontece, nós já ficamos tocados. Em outros tempos, nem ligávamos. Era natural a violência, os crimes de toda espécie. Hoje estamos mais centrados, procurando os ensinamentos de Jesus, agora sentados sobre a égide da doutrina espírita, que nos esclarece que nós somos almas advindas de várias existências e que todos nós trazemos uma bagagem. Ninguém é igual. Cada um de nós é um mundo à parte, porque viveu experiências em outras vidas. Cada um com seus sentimentos, cada um com as suas dificuldades, cada um com seus gostos. Ninguém é igual, porque cada um traz a bagagem das várias existências que nós tivemos. E que essa existência agora, que Deus nos concede, de novamente estarmos aqui encarnados, é de suma importância. Porque Deus, na sua infinita bondade, nos concede, novamente, estarmos encarnados, com esse objetivo de chegarmos à perfeição. Então, tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós vivenciamos, aonde estamos inseridos, tudo isso são bondades de Deus. Estamos na cidade que deveríamos estar, na família que deveríamos estar, tudo está certo,
como diz Maria Dolores, nem tudo está bem, mas tudo está certo pelos desígnios de Deus. Então cabe-nos, então, abraçar todas essas bênçãos que Deus nos concede, que é novamente estar aqui encarnado, num corpo perfeito. Tantos não têm, né, devido às suas dificuldades, devido aos seus prejuízos de outras existências, mas nós enxergamos, nós andamos, nós vemos, temos a possibilidade muito de trabalhar para a nossa evolução, e trabalhando pela nossa evolução, nós estamos trabalhando por todos aqueles que nos circundam. Porque quando uma pessoa se melhora, quando uma pessoa exala amor, exala o bem, toda a sua volta é contagiada por ela. É como a luz. Quando se acende a luz, todos são iluminados. Então que possamos trabalhar intensamente em favor da nossa própria evolução e daqueles que nos circundam. Porque se Deus colocou irmãos junto conosco, familiares junto conosco, é porque Ele nos quer trabalhando e ajudando para nós progredirmos juntos. E aqueles que muitas vezes nos causam grandes dificuldades, né? Grandes dificuldades, quem não tem aquele parente que causa tanta dificuldade a todos? Esse é o que devemos redobrar mais carinho, mais atenção, mais preces, né? Como é valoroso a prece, a vibração de tirarmos um minuto no dia para agradecermos a Deus, né? Pedir as bênçãos, orar em favor de alguém. Tudo isso são bênçãos que Deus nos concede nessa existência, que possamos então fortalecermos nesse aspecto da fé. Porque aquele que tem fé, como dissemos, segue adiante, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, ele transborda. Porque Deus não nos quer estacionar, Deus não nos quer lamentando, né, por isso e por aquilo. Nos quer de cabeça erguida, para que possamos caminhar. Então, por isso que Jesus falou tanto nesse sentimento. Não esquecemos desse sentimento em maneira alguma, diante de alguma adversidade, de alguma dificuldade que porventura nos arrebata. Porque nós somos um pouco afoitos. Diante das dificuldades, muitas vezes, nós queremos já falar, já fazer, já acontecer, né, nas dificuldades. Mas o que nos pede os Espíritos? Diante de um problema, medite. Como que eu vou resolver esse problema? E mais ainda, coloca Jesus no meio desse problema. Como Jesus agiria para resolver isso? Quantas vezes nós falamos, olha, eu não deveria ter feito assim, eu não deveria ter falado assim, né? Ou seja, vamos meditar, vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir a Deus que nos inspire para que possamos resolver o problema da melhor maneira possível. Como o Evangelho diz, né? A calma na luta já é um sinal de vitória. Quando eu me equilibro diante do problema, ele está quase solucionado. Quando eu desequilibro, né, a tendência é piorar mais. O equilíbrio é tudo na vida. Tudo é equilíbrio. Então, por isso que Jesus ressaltou sobre a fé. Mas Jesus não falou sobre a fé. Falou também de uma outra questão, que é do perdão. O quanto é difícil esse sentimento. O quanto seria nocivo, e quanto é nocivo para nós não perdoar. Porque aquele que guarda mágoa, guarda ressentimento, ele realmente se encontra estacionado no processo evolutivo.
Por isso que perguntado a Jesus: devereis perdoar o meu irmão 7 vezes? Porque naquela época tinha esse negócio de 7 vezes. Jesus vai dizer: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, nos dando a multiplicação a entender que é todas as vezes. Porque perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar não é esquecer a ofensa. Se alguém faz algo, nos faz algo, todas as vezes que nós vermos ele, nós vamos lembrar. Toda vez que nós lembrarmos do fato, isso vem à tona. Então a gente não esquece, porque temos neurônios, células, é natural. Então o que é perdoar? É não dar mais importância. Lembrando do fato, vendo a pessoa que nos fez algo, não dá mais importância. É equilibrar-se. É depositar tudo isso nas mãos de Deus. Depositar isso tudo nas mãos de Deus. E seguir adiante. Porque todo aquele que não perdoa se encontra estacionado no processo evolutivo. Por isso que Jesus falou: antes de estar no templo, veja a passagem que Jesus diz: antes de estar no templo, vai e reconcilia-vos com o vosso adversário enquanto estás a caminho. Ou seja, é melhor você ir lá reconciliar e ficar tudo bem do que estar no templo. Porque não adianta estar no templo se ainda guarda ressentimento, ódio dentro do coração. Então nós temos que estar limpos, temos que estar limpando tudo. Porque tudo que nos ocorre irá entrar numa lei, que é a lei que causa efeito. Todo aquele que prejudica, ele vai receber cedo ou mais tarde. Porque isso é uma lei natural, é uma lei de Deus. A lei de causa e efeito. A lei de ação e reação. Todo mal que fizeres, mais cedo ou mais tarde, chega na sua porta. Assim como todo bem que fizeres. O que é melhor, fazer o mal ou fazer o bem? Porque todo bem que faz também, de alguma maneira, chega até vós. Por isso que Jesus nos diz a importância do bem, a importância de trabalharmos no bem. Porque o bem que eu faço ao outro, eu estou fazendo a mim mesmo. E André Luiz vai dizer, naquele livro Sinal Verde, o bem que você faz é o seu advogado em qualquer parte. Então, onde você chegar no mundo espiritual, o bem é que vai contar. Porque há um fato interessante que nós não analisamos, que a doutrina espírita nos ressalta, que é o término da nossa existência. Nós aqui temos um período, um período. Pode ir até os 100, 100 e pouco, mas não vai passar disso. Todos nós que estamos aqui teremos que retornar ao mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Aqui é apenas trabalho, estudo, estágio, testes, expiações, mas a verdadeira vida é lá no mundo espiritual. Então, teremos que retornar para a pátria espiritual. E retornando, eis a grande pergunta: o que fizeres da sua existência? Eis a grande pergunta: o que fizeres da sua existência? Quantos, lamentam? Nossa, eu devia ter feito mais. Eu tive a oportunidade de fazer mais. Porque todos os dias Deus nos dá a oportunidade. E mais do que isso, nos dá a possibilidade de nós trabalharmos o bem, de nós trabalharmos a caridade. Porque a caridade, ensinada por Jesus, ela é de todas as horas, Ela é de todas as horas, todos os dias, desde a hora que levantamos até a hora de retornar, temos a oportunidade de fazer o bem. Pensamos no dia de hoje, todos aí vão
pensando no dia de hoje. Quantas oportunidades tivemos de fazer o bem? O bem no lar, que é o bem maior, né? É o bem no lar, com aqueles que nós comungamos, a família. Lá no trabalho, a quem vamos encontrar pessoas diferentes, né? Pessoas com estados emocionais diferentes. Quantas vezes o silêncio é um bem maior? Quando a pessoa está agressiva, né? E você silencia. Quantas vezes você necessita de levar algo que alguém precisa, material, que é uma caridade ainda necessária? Quantas vezes uma palavra de ânimo se torna uma caridade fundamental? A pessoa está num dia difícil e você fala: olha, vai passar, fé em Deus, estou aqui para te ajudar. Vamos, isso não tem preço. Essa palavra de ânimo nos soergue diante das dificuldades. Quem nunca precisou de uma palavra de ânimo? Quando ela nos vem, a gente fica todo contente, todo exaltado. Então são coisas simples. A caridade está na simplicidade da vida, desde as pequenas às grandes coisas. Porque a caridade, ela é um exercício do amor. Jesus vai nos dizer: a caridade é um exercício do amor. Nós temos que desenvolver em nós o sentimento do amor. Mas o amor é um sentimento complexo. Ninguém que ama amplamente. Ama mais nos familiares, mas saiu dali. Mas precisamos conquistar esse amor que Jesus nos ensinou na sua plenitude. Mas esse sentimento não se conquista de uma hora para outra. É necessário exercício. Quando a professora quer que o aluno aprenda a matéria, a professora passa exercício. Quanto mais exercício, o aluno fixa a matéria, não é isso? A matéria que Jesus nos pede é o amor. E qual o exercício? É a caridade. Porque a caridade é de todas as horas. Então, todas as vezes que eu silenciar diante da ofensa, todas as vezes que eu levar algo que alguém precisa, todas as vezes que eu perdoar, todas as vezes que eu não deixar me abater, ou seja, todas as vezes que eu estiver em caridade, eu estou exercitando, né, a minha capacidade de um dia chegar a desenvolver dentro de mim esse sentimento que é o amor. Daí Emmanuel nos dizer: a caridade, né, é o exercício do amor. Então é o grande caminho para desenvolvermos o amor. Lembrando de todas as grandes almas que tiveram entre nós, todas faltaram pela caridade. Pegarmos aí o Hernandes, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa, o próprio Chico Xavier e tantos outros anônimos. Você vê que o grande diferencial deles é ter caridade. Essa caridade material e essa caridade moral. Porque eis a grande caridade moral. Então a vida nos apresenta bela, mas nós é que vamos então fazer ela bela ou não, porque tudo é como a gente pensa ser. Se eu fico pensando que a minha vida está ruim, que tudo está ruim, vai ficar ruim, porque eu estou mentalizando isso. Estou mentalizando isso. Tudo é como a gente pensa ser. Vamos lembrar do Emmanuel: pensamento é vida. Tudo cria, né? Tudo que nós pensamos cria. À medida que eu crio
uma atmosfera de otimismo, tudo vai ficar otimista. Porque o otimista levanta e age. O pessimista senta-se e lastima-se. Então é diferente. O otimismo é o grande canalizador que nos impulsiona para frente. Porque o pensamento, olha, temos que ter cuidado com o pensamento. O pensamento vive. Como dissemos, estamos inseridos na lei de causa e efeito. Tudo que nós pensamos volta. Se pensamos coisas boas, eu estou retornando para mim uma atmosfera, uma vibração boa, companhias espirituais boas, não é isso? Tudo é de acordo com o meu pensamento. Mas se eu estou num pensamento desequilibrado, eu estou sintonizando com irmãos desencarnados que estão nessa mesma faixa evolutiva, né? E que vai sintonizar comigo. Porque, como diz Paulo de Tarso, há uma legiões aí a nos observar. Então, os espíritos estão em toda parte. Estão aqui, estão nas ruas, estão nos nossos lares, estão em todos os lugares. Mas eles vão se afinar conosco segundo o nosso modo de ser e de agir. Então, o modo de agir vai determinar. A doutrina espírita nos chama de obsessão, né? Que é quando a pessoa está sob a interferência de um espírito. Ou seja, tudo que ela faz, ela está sob a influenciação desse espírito. Se afinou com esse espírito. Mas à medida que ela mude o pensamento, o seu pensamento se eleve, esse espírito já não entra mais em sintonia. Então, por isso, a grandeza de estar sempre vibrando nas coisas boas, para estar sempre entronizado no altar da nossa consciência, os bons espíritos. Porque existem os maus espíritos, espíritos que estão indo desequilibrados, que vão se afinar conosco. Então, pensamento, vamos pensar que realmente temos que vibrar numa sintonia melhor a cada dia. Cantar, fazer a prece, né, diante dos problemas. Não, isso vai passar. Ou seja, o otimismo ele levanta. O pessimismo adoece, cria doenças, né? Porque o pensamento ele gera doenças à medida que vamos desequilibrados. Né? O equilíbrio é tudo na vida. Todo pensamento desequilibrado nos gera também enfermidades, nos gera também desequilíbrios orgânicos. Então nós somos o nosso mal e a nossa cura, segundo o nosso pensamento. Porque, como diz Emmanuel, o pensamento é vida. Vamos lembrar de Maria Dolores, aonde ela nos dá uma receita grandiosa na vida. Quando ela diz assim: levanta-te a cada dia, pensa em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. Depois cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando paz onde moras, e partindo do próprio lado. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixe ofensa esquecida na luz do eterno tempo. Não busque descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afaste o teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tem o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, o momento de alegria é simplesmente um abraço de simpatia, que é sempre melhor do que tens. Não esmoreças, o trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor vem do lodo, muito amparo vem da dor. Então serve, ensina, reconforta,
na fé viva em que te alcança, porque é entre as luzes da esperança que começa o reino do amor. Então a esperança deve estar sempre no nosso coração, para que possamos estar sempre emanados de muita fé, de muito perdão, de muita vontade, né, de se renovar, muita vontade íntima de se renovar. E os problemas vão tendo o tamanho da importância que nós damos a eles. Os problemas têm o tamanho da importância que damos a eles. Problemas tratados com equilíbrio gera um total equilíbrio. Problema tratado com desequilíbrio, a condição fica mais difícil. Porque somos almas realmente imortais. Estamos todos de passagem. Né? Todos aqui estamos aqui temporários. E é melhor esforçarmos para fazer o nosso melhor a cada dia, buscando esse caminho que Jesus traçou para nós, de esperança, de caridade, de fraternidade, de bons pensamentos, porque com isso nós vamos contagiando todos que estão na nossa volta, porque as pessoas esperam Deus em nós, né? As pessoas que querem um amparo, querem um sorriso, querem um bom agrado em nós. Como é bom chegar perto de uma pessoa otimista, uma pessoa simples, uma pessoa que gera, né, uma vibração muito boa. A gente sente, né, muita vontade, se sente bem diante desses irmãos. Para que possamos ser assim, buscar a cada dia essa vibração grandiosa dentro de nós. E sempre lembrar de Jesus. Nós precisamos colocar Jesus em nossas vidas. Sem fanatismo, né? Sem ignorância, sem fanatismo, com tranquilidade. Porque, como ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, os nossos caminhos estão entrelaçados, né, nesses caminhos que Jesus tem nos buscado, tem nos dado ao longo das existências nossas. Porque estarem encarnados aqui é uma bênção. Né? Quantos estão lá no mundo espiritual necessitando? Mas Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados nessa vida. Nós estiver passando por tudo, pelas dificuldades ou não, entrelaçado com a família, com os amigos, na religião que mais nos agrada, porque a religião, ela tem a responsabilidade de ligar-nos a Deus. Mas toda religião, ela é importante. Toda religião, ela é importante. Se alguém está em um contexto religioso, se sente bem, quer permanecer ali, é louvável. Porque toda religião tem essa condução para Deus, ligar-nos a Deus. E até aquele que não tem nenhuma religião, mas que tem condutas louváveis, né, ele está muito bem perante Deus. Porque vocês lembram daquela passagem do bom samaritano? Isso aí demonstra muito bem o que Jesus está querendo dizer, né? Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, nós todos conhecemos, que tinha um homem caído e que passando por ali um sacerdote. Mas sacerdote era um religioso. Jesus fala que esse sacerdote passou a largo, não acolheu. Passando por ali um levita, que é um homem intelectual, um homem de conhecimento, né, também não acolheu aquele homem. E Jesus conta, passou um samaritano e acolheu aquele homem. Colocou no seu cavalo, levou na estrebaria,
Então, Jesus pergunta, quem é dos três personagens? Quem é o próximo? Então, é o samaritano. Então, Jesus está querendo dizer que para se fazer o bem, para se louvar a Deus, não é necessário rótulo. Não é necessário rótulo. É o conteúdo que vale. Porque se nós pegarmos o que era samaritano, eram pessoas bem assim, mal vistas na sociedade. Mas foi ele, que acolheu aquele homem, colocou no seu cavalo e levou então para aquele homem ficasse bem. Então Jesus está querendo dizer que isso nada vale o rótulo, sim o conteúdo. Então tudo que está dentro de nós, o nosso sentimento, é o conteúdo. Então desta vida não levamos nada, vamos levar aquilo que vamos acumulando no nosso interior. Porque a vida é uma grande orquestra, cujo Deus, o Criador de tudo, é o dono dessa grande sinfonia. Jesus é o maestro desta música. Nós somos as notas musicais, tentando de encarnação em encarnação sintonizarmos com essa sinfonia, fazendo uma parada, é isso que é a vida. Somos notas musicais, tentando, vida em vida, de existência em existência, a sintonizarmos com a grande sinfonia de Deus. Porque quando sintonizamos com a grande sinfonia, estamos aproximando de Deus. Nos diz Alta de Souza, ela vai dizer assim: hoje, Senhor, resplandece um novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo na noite espessa e fria. Dai-me o trabalho por excelso dia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te vejas na dor com que me elevas, por flamejante sol rompendo as trevas, ante o celeste além. Que eu siga, Senhor, na caravana dos que vê sempre na bondade humana. A glória oculta, Senhor, sempre está contigo. Nós precisamos estar sempre com Deus. Estando no lar, amor nas leis de Deus. Na rua, seguir com Deus. No trabalho, servir com Deus. Junto aos outros, lembrar-nos de Deus. Em tudo, mas em tudo mesmo, pensarmos em Deus. Muita paz para Deus.